Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre direitos humanos e estado de sofrimento de uma pessoa que está na fila para ser executado, como aconteceu com o brasileiro Marco Asher, ocorrido no mês de janeiro na Indonésia. Outro brasileiro também está na fila de execução naquele país, porém sem data confirmada ainda para que isso aconteça. Em uma situação assim, o que é possível fazer para amenizar o sofrimento de quem será executado? Será que tem como? A família, como que fica? Essas questões nós vamos trabalhar agora no Sala de Estar. Os meus convidados eu apresento em instantes para vocês. Quem participa do programa de hoje é a professora Angela Keitel, do Núcleo Pró-Ação Direitos Humanos aqui da Universidade, e a psicanalista Carla Binsfeld. A execução do brasileiro Marcos Asher chocou o mundo inteiro pela sua crueldade de certa forma. Um questionamento que todas as pessoas se faziam na época da execução é se realmente era necessário, já que o governo brasileiro por várias vezes tentou negociar a liberdade do prisioneiro em questão com pedidos de clemência. Nenhum desses pedidos foram atendidos pelo governo da Indonésia. Professora Ângela, eu lhe pergunto se essa questão desses pedidos de clemência foi uma forma da Indonésia demonstrar força política. Seja bem-vindo ao Sala de Estar. Obrigada mais uma vez por estar aqui, a oportunidade de estar aqui e principalmente falando sobre direitos humanos e uma questão tão polêmica. Na verdade, eu acredito que a atitude da presidente Dilma era a única que lhe cabia, Legalmente não se tinha o que fazer. Então, cabia a ela esse pedido de clemência e pedido até como mãe, como ela mesma manifestou em seu pronunciamento. A questão da Indonésia, eu acredito até que ela não tenha sido tão política, mas puramente legal, dentro daquilo que a soberania, uma decisão soberana do país. A questão que muitos se perguntaram é por que uma decisão tão drástica, Por que levar alguém a uma pena capital? Mas, na verdade, mesmo a Indonésia fazendo parte do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que é de 66, a Indonésia ela não ratificou, em 91, o protocolo facultativo. E dessa forma, constitucionalmente, a Indonésia ela não faz uma previsão de direito à vida, assim como nós temos na nossa Constituição, Nós temos o direito à vida como um direito fundamental. E a Indonésia, ela não tem essa previsão legal como um direito constitucionalmente assegurado. Então, pelo fato dela ter uma previsão legal, de mesmo fazendo parte do pacto, mesmo ela tendo ratificado o pacto, aos estados que ratificaram, quando aderiram, aos estados que já tinham a previsão de pena de morte e aderiram, essa previsão ela continuou. Então, ela foi somente o pedido de erradicação da pena de morte nesse protocolo facultativo em 91, a qual a Indonésia não assinou. Então, por isso a legalidade da ação. E o que nos choca, na verdade, é que ele foi o primeiro brasileiro a ser executado no exterior. Eu acho que isso é uma das questões que fazem nós refletirmos, principalmente porque o Estado ele ficou de mãos amarradas, porque o Brasil, diferentemente da Indonésia, ele faz parte, ele tem, também faz parte e é signatário de tratados e convenções, da qual, se fosse uma situação inversa, se fosse uma pessoa da Indonésia hoje no nosso país, ela não seria de uma forma alguma aplicada a pena de morte. Então, acredito que, nesse sentido, cabia à presidente Dilma, como chefe de Estado, a única possibilidade que era o pedido de clemência. Mas, infelizmente, não foi atendido. Sim. Qual a tua visão a respeito disso, Carla? Tu acreditas que essa atitude da Indonésia foi uma forma de demonstrar força política ou ela apenas cumpriu as leis previstas naquele país? Primeiro, muito obrigada pelo convite, num tema instigante que percorre toda a história da minha vida, desde os 14 anos, como militante de direitos humanos, ao lado aí do mestre Marcos Rolim.
Bom, como psicanalista e como militante, e em contato com a Anistia, com o próprio Rolim hoje pela manhã, o que se percebe? Se percebe que tem uma divisão. Existe um grupo de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, favorável à pena de morte e à postura do presidente. Por outro lado, existem as pessoas que militam, que entendem esse buraco que está por trás de todo esse desejo por essas mortes e por essa atenção a esse país. Porque até então a Indonésia era um país. Claro. Mais um país, não é mesmo? Então, os outros presidentes, por que os outros presidentes não efetivavam e concretizavam essa lei? Então, quem gosta de ler Foucault, Microfísica do Poder, vai entender o que está por trás de todo esse manejo, o que são as escuras do poder, né? O que está por trás do desejo desse presidente. Que perfil é desse cara? Será que é diferente do perfil do Hitler? Será que é diferente de outros tiranos que permearam toda a civilização do mundo? E que mundo é esse que a gente vive, em que tem um gozo por toda essa tirania, por todo esse ódio, e que, inclusive, costumo dizer que o Brasil é pacífico, mas que, olha, tem que realmente fazer igual a Indonésia, né, e começar aqui a aplicar a pena de morte. Começar a executar. Começar a executar, quer dizer. Hoje o Rolim me falava pela manhã o seguinte: olha, todo o sujeito, ele é criminoso. A diferença é que o bandido faz uma carreira criminosa. E aquilo que a gente repudia enquanto sujeito é aquele criminoso dentro de nós mesmos, o nosso instinto, o nosso lado animal, e que a civilização, com o neoliberalismo, né, sem a gente pensar na essência humana, no saber, na cientificidade, de nos organizar psiquicamente melhor, porque todo mundo briga com a mulher, a culpa é do governo, a culpa é vamos matar, isso é bom, e ninguém realmente pensa com equilíbrio, com bom senso. Então, nesse sentido, é que o homem, ele, nesse mundo contemporâneo individualista, ele está perto da barbárie, tem um retrocesso. Então, por trás de tudo isso, e o que esse presidente está usando, né, como inconsciente coletivo, a atenção para ele é justamente lidando com esse homem bárbaro que retorna, né, para o sujeito contemporâneo, infelizmente. O presidente da Indonésia, o Joko Widodo, afirmou em uma carta à presidente Dilma Rousseff que o tráfico de drogas ilícitas é considerado um crime grave pela legislação da Indonésia, devido ao impacto destrutivo causado na sociedade. De uma certa forma, né, essa declaração dele demonstra que ele está preocupado com o que acontece no seu país e demonstra que é a prevenção e que ele não quer que isso cresça dentro do país dele. Então, as regras são firmes e são seguidas, né? Quem disse isso? Ele, né? Ele. No entanto, a Anistia Internacional, hoje pela manhã, doutora André, disse o seguinte, que em um estudo de transparência internacional divulgado desde o ano passado até esse ano, 89% dos entrevistados disseram que o parlamento da Indonésia é corrupto ou extremamente corrupto. Questionados sobre a sensação da corrupção, 54% afirmaram que ela aumentou nos últimos 2 anos. O país de mais de 230 milhões de habitantes, o quarto mais populoso do mundo, ocupa apenas o 78º lugar no penúltimo ranking do desenvolvimento humano. E que lá, essa aplicabilidade da lei serve para classe desfavorecida, para pobres, quem não tem o poder econômico, serve para estrangeiro e para quem tem religião diferente, porque, se não sabem, lá o que prevalece é o muçulmano, a religião muçulmana. Mas aí o brasileiro tinha uma situação financeira boa, né? Era estrangeiro, mas tinha uma situação financeira boa. Então, se o governo
está entre um dos maiores, né, corruptos, que é, Uhum. basicamente se tem corrupção em todos os países, né? Isso é uma coisa que por um certo tempo se esconde embaixo do tapete, mas que acaba sempre vindo à tona, né? Esses atos, né? Como é que fica essa questão? Por que tem demanda de tráfico lá? Se o brasileiro foi para lá, tem demanda. Claro. Não é mesmo? Então, significa que as políticas públicas daquele país não vão tão bem assim. Não funcionam tão bem conforme o presidente declarou. A lei é tão maravilhosa e tudo mais por esse presidente, desde que ele possa ter a atenção do mundo. Sim. É uma questão de interesse. Né? É o poder pelo poder, como em tudo. Qual a tua análise em cima disso, Ângela? Na verdade, assim, uma das coisas que chamou a atenção, né, que ele é um presidente novo agora, né, e que no discurso, na época da campanha, era de que ele era um defensor dos direitos humanos, né, seria um defensor dos direitos humanos. E eu acho que é isso uma das coisas que a própria ONU, chamou a atenção da própria ONU, né, porque hoje nós temos 92 países que fazem parte, que têm assento na ONU, e a Indonésia é um dos países, né? Uma delas que faz parte. Então, um presidente que coloca, né, na sua campanha como um ponto-chave de discussão e de defesa, propriamente dita, dos direitos humanos, toma uma decisão como essa. É claro que aí, como a Carla muito bem colocou, há defensores favoráveis à pena de morte e aos contrários, e um dos argumentos seria de que esse pedido de clemência no momento em que ele fosse aceito pelo presidente, né, ele com certeza ele criaria um problema interno muito grande, né, até porque o brasileiro não era o único, né, ali naquele mesmo dia foram cinco, né, então, claro que ali estrangeiros, mas de qualquer maneira ele criaria um problema interno muito grande no país. Então talvez tenha sido isso uma das coisas que também pesaram na decisão que com certeza, com viés político e com base, né? Ele tem base legal, tanto é que a decisão foi considerada soberana e isso não temos o que questionar, né? Todos lamentamos, os trâmites legais foram cumpridos. Com certeza. Também se tem até alguns questionamentos com relação a isso. Será que realmente os brasileiros tiveram acesso ao devido processo legal, né? Será que era o tribunal competente? Será que foi julgado por um juiz natural? Eles tinham direito a tradutor, eles tinham direito a advogado. Será que todos esses trâmites, durante esses 10 anos, né, que são mais de 10 anos que o Marcos estava lá, né? Então, será que isso tudo realmente foi observado? São questionamentos que se faz hoje, né? Mas, segundo o presidente, todos os trâmites legais o devido processo legal foi respeitado. Poderia ter havido aí, bem rapidinho, que a gente tem que ir para o intervalo, poderia ter havido aí um certo desleixo do governo brasileiro no acompanhamento do caso desses estrangeiros lá na Indonésia? Ou não? Não, eu acredito que não. Eu até não pesquisei, não sei a fundo como é que foi realmente o trâmite do processo. Mas eu acredito que o Brasil, pelo que a gente viu na divulgação da mídia, eu acho que o Brasil estava muito empenhado. E aí, acredito que a Advocacia Geral da União e o próprio ministro, né, do Exterior, ministro das Relações Exteriores, devem ter feito o que seria possível, né? Só uma parte, doutora, o mesmo governo, né, que quer se organizar internamente no seu país, ele está pedindo o perdão de Asher, que é na Arábia Saudita, que é uma trabalhadora doméstica da Indonésia. Então, ao mesmo tempo que ele está executando estrangeiros, ele está pedindo perdão, está pedindo clemência, né? Então, realmente, a gente tem que voltar ao Foucault lá e dar uma repensada o que está acontecendo como patriotas, né? Então, temos que resolver as coisas de casa, sim, mas também a gente precisa ser patriota em relação ao nosso país e aos nossos irmãos, né? O Sala de Estar vai para um rápido intervalo e em seguida a gente volta.
A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a professora Angela Keitel, integrante do Núcleo Pró Ação Direitos Humanos aqui da Universidade de Cruz Alta, e a psicanalista Carla Binsfeld. No final do primeiro bloco, nós falávamos que ao mesmo tempo que a Indonésia estava executando, também estava pedindo clemência. Me parece que são questões, né, que precisam estabelecer um contraponto, porque se eu não posso ser flexível, né, a ponto de querer perdoar uma execução, mas eu quero esse perdão para mim? Como é que tu faz essa análise, Ângela? É delicado, né? Porque no momento em que eu cumpro, né, o discurso é, estamos cumprindo rigorosamente o que a legislação prevê. E para a Indonésia, o crime de tráfico de drogas é considerado crime grave, né? Até porque, se a gente for analisar o Tribunal Internacional, nem o próprio Tribunal Internacional faz essa previsão de pena capital, né? E aí a Indonésia, ela coloca o tráfico de drogas como um crime grave. Mas grave em que sentido? Se para o próprio pacto e outras convenções, a gravidade é de que quando há intenção, né, de assassinar, há intenção de morte. E nesse caso, o crime de tráfico ele é um crime abstrato, porque por mais que tenha-se vítimas, mas quem são essas vítimas? Quem serão essas vítimas, né? Então há um contrassenso mesmo no momento em que ele é tão rigoroso ao cumprir uma legislação pelo tráfico de drogas, e aí ele pede clemência a alguém que pertence ao seu país, né? Que cometeu um crime que é tão criminoso, então, quanto o Marcos, quanto o Rodrigo, né? Sim. Uma coisa que chama atenção é que aqui no país houve toda essa comoção, né, pelo brasileiro que seria executado, que foi, né, o Marco Asher. Ao mesmo tempo, vieram muitas coisas à tona da vida dele, onde ele falava que ele viveu a vida inteira do tráfico de drogas, que ele não se arrependia. Essa é uma questão que eu acho que chama muita atenção. Que ele, em momento nenhum, se arrependeu de nada do que ele fez. Que ele se arrependeu de não ter escondido melhor a droga. Que ele sabia que ela estava mal escondida e que haveria a possibilidade de ele ser pego, como foi, né? E eu acho que isso, de uma certa forma, revolta as pessoas, porque ele teve uma vida muito boa a vida inteira. Ele morou em Dubai, né? Ele tinha uma vida onde ele tinha várias oportunidades. Tudo isso vindo do tráfico. Poderia ter sido aqui no Brasil a vida dele? Não, ele escolheu uma vida, né, num outro país. Então, eu acho que isso demonstra também um certo descaso do próprio Marcos, que foi executado, né, com toda essa situação, né? Porque uma pessoa que teve oportunidades e acesso a tantas coisas, e ele tinha uma vida um pouco privilegiada também dentro da própria cadeia, né, dentro da própria prisão. Então eu acho que isso é uma questão que talvez tenha que ser melhor explorada e mostrada às pessoas, né? Porque não é só lá que existe o tráfico, aqui a gente tem o tráfico também. E como é que essas questões são tratadas aqui no nosso país, né? A gente também poderia então estabelecer, se não fizesse parte desse pacto, uma pena de morte, né? É uma medida preventiva, é uma forma de se trabalhar, né? Porque a gente sabe que, né, o tráfico no nosso país cada vez cresce mais, né? Cada vez mais pessoas se perdem na vida, né? Com o uso das drogas e envolvida com tudo isso, né? Como é que vocês avaliam essa questão? É engraçado, né, até de certo modo, pensar que ele tinha esse posicionamento, né, no sentido de que ele sabia os riscos que ele corria. Sim. E não era nenhum adolescente, não era nenhum alguém que estaria ali arriscando sem
pensar nas consequências. Então, ele tinha clareza de que poderia, né, ele corria o risco. E aí, mas eu acho que o que na verdade nos faz refletir é que ele arriscou num país em que a pena poderia ser essa. Onde as leis são aplicadas. Não sei se vocês se recordam, mas há pouco tempo atrás, uma brasileira aqui do Rio Grande do Sul, uma menina formada em nutrição, que foi trabalhar num cruzeiro e se envolveu com um rapaz que também estava trabalhando, e o rapaz colocou drogas na mochila dela. Agora eu não me lembro qual país em que o navio, né, chegou, eu não lembro em qual país, eles desceram, e a menina não sei por que motivo, a menina foi revistada e a polícia localizou as drogas na mochila. Mesmo o namorado dizendo que ela não sabia, que ela não tinha conhecimento da droga e que a droga era dele, ela até há pouco tempo, eu não tenho notícias agora, mas a última informação que eu li é que ela ainda estaria presa. Claro que a pena era de cumprimento de prisão, até foi feita uma reportagem bem grande no sentido de saber quais eram as condições dela na prisão no país, enfim. Mas, e os pais aqui fazendo todos os movimentos necessários para ver se conseguiam tirar ela da prisão. E mesmo o namorado dizendo que ela... Assumindo a culpa, o país igual entendia que ela tinha que ser penalizada. Então, aí se a gente for analisar o caso dele, né? Então, ela recebeu uma pena da qual, né, se imagina de que realmente ela não teria conhecimento e estaria sendo penalizada por uma coisa que não teria feito. E ele, do contrário, não. Né? Do contrário, ele sabia dos riscos e não se arrependia. Né? Claro que, de qualquer maneira, não merece pena de morte, eu acho, porque não merecia pena de morte, né? Até porque eu acho que a vida humana não tem preço. É verdade. Que nós temos a dignidade, e a dignidade ela tem que ser respeitada. Eu acho que também existem outros mecanismos, né, outras ações que podem ser trabalhadas para que isso não aconteça, né? Então, assim, Luciane e Ângela, né? Desculpa até, troquei teu nome. Uma coisa é eu avaliar do ponto de vista jurídico e de como se organiza essa sociedade, o que é a pena de morte, o que significa isso para toda a civilização. Eu não posso me apavorar com uma Arábia decapitando os terroristas, todo mundo. Do outro lado, eu torcendo que o Brasil tenha a pena de morte e escrevendo no Facebook que gosta do Mandela e do Gandhi. Né? É uma esquizofrenia, nós estamos num momento esquizofrênico. Né? Então é muita... Né? É um cinismo enorme. Né? É muito difícil para nós psicanalistas, né? Juristas e tudo mais, né? Poder estar vendo isso. Bom, do ponto de vista, então, da pena de morte, realmente, tá, em termos da Anistia Internacional, dos direitos humanos, como a doutora Ângela falou, nós somos contra, né, porque ninguém tem o direito, ninguém é Deus para tirar a vida de alguém. Aí vão dizer para mim assim, né, cara, mas é o seguinte, esse cara matou. Ah, bom, então tá, esse cara matou e tu vai matar ele. Quer dizer, você vai repetir o comportamento dele. Então, você é exatamente o quê? Você é tanto quanto criminoso igual a ele. Sim. E aquilo que eu dizia, né? Que o Rolim hoje falava. Nós temos em nós somos fundados por isso. A sensação é que a gente retorna lá o pai da ordem primitiva, né? Que a gente está no momento de um empobrecimento do simbólico e que nós precisamos assassinar o pai. Né? Assassinato do pai para ver o canibalismo, o caos, para depois retornar. Então, o desespero, né? Tem um filme chamado Rapa Nui, que é fantástico, porque é de uma tribo em que o pai é detentor de tudo, e aí ele tinha as melhores pescas, as melhores mulheres, e os filhos um dia se organizam e matam o pai. E começam realmente se comer literalmente, perdendo todo o simbólico, até que o menos pior deles começa a se dar conta o que a gente fez. Fica sem nenhuma referência. Bom, o que se faz com essa liberdade? É um tanto isso que acontece hoje no mundo. O que se faz com essa liberdade? Nós temos um mundo globalizado, nós temos uma tecnologia maravilhosa, nós temos condições de ter conhecimento,
mas nós não sabemos lidar com essa liberdade. Nós estamos empobrecidos. Por quê? Porque aí tem um outro lado do neoliberalismo, que é, e veja, eu sou contra qualquer regime totalitário. Estou falando hoje de um regime que está aí, que nós não temos tempo de cuidar dos nossos filhos, que nós não temos tempo de nos cuidarmos para poder ser resiliente, para poder ser civilizado. A ideia de civilização é justamente eu ter esse equilíbrio, esse bom senso. Bom, o que é essa morte? Essa morte, esse desejo de matar, está em nós. Tem gente que repudia. Tem capas lindas, maravilhosas desfilando por aí, mas que por dentro estão loucos para matar e ver a morte. Eu vi uma entrevista com o Leandro Carnal e ele dizia o seguinte, é incrível, né? Todo o outro é o violento, todo o outro é o criminoso. Tu vai para o Rio de Janeiro, chegou o paulista, né? O Rio de Janeiro vai para São Paulo, olha só, a casa do outro é o problema. Quando tem um acidente de trânsito, que ele estava falando, que o número de acidentes de trânsito no Brasil é igual ao número de mortes no Vietnã. A gente se apavora com o Vietnã. No entanto, o que você diz quando tem um acidente de trânsito? Eu estava na faixa de segurança, o outro que é o problema. Né? Então nós temos um problema sério mesmo de humanização. Tá? É incrível que, por um lado, você tem todas as condições com a liberdade de se modificar pela cientificidade. Vou lembrar Vitor Hugo, que ele dizia que o sonho era, né, era ver um político transformando a tribuna numa política científica. Porque nós não temos mais nada para nos identificar. É tudo precário, é tudo pobre. Então, com isso, da mesma forma, vai escoando para a mídia. Né? Eu vou te elogiar, né? Porque você é uma mídia que realmente pesquisa. A gente está aqui pensando o conjunto e o que vai levar para o telespectador de uma forma real, séria e correta, com pesquisa. É diferente de uma mídia que elicia o gozo do ódio, né? Que elicia o pior do ser humano, que não é uma mídia com alteridade, que não é uma mídia ética, que vai dar uma informação para que você possa refletir, para que você possa pensar. Em termos de Brasil, em termos de política pública, pegando essa deixa da mídia, o tabaco há 15 anos, ele tem uma política de prevenção com a ajuda da mídia. Funcionou, né? Funcionou. Então, por que as outras políticas públicas não funcionam? Porque o mercado não está permitindo. Ao mesmo tempo, o álcool, né, ele é considerado uma droga lícita. Então, ele tem... E bem aceito pela sociedade, não é mesmo? Mas, no entanto, tem prevenção. Por que as outras drogas, né, que é um outro tema polêmico, não pode ser organizado dessa forma? Porque o traficante não tem interesse. E o traficante nesse país não é o coitado do muleta. Né? O traficante não é usuário, porque o cara vai lá traficar, porque ele é usuário, ele precisa. Quem trabalhou em CAPES e trabalha, porque eu trabalhei, a gente sabe muito bem, tem muita gente bonita na cidade de autoridade, dando uma de anjo com pele de diabo, porque é isso, né? Que é um grande traficante. Então, é assim uma heresia. Né? A gente está no momento de um cinismo humano incrível. Tu acredita que essas questões tenham relação com cultura, educação, falta de infraestrutura que o nosso país mostra em todos os estados, né? Nenhum deles é menos ou mais privilegiado, porque todos sofrem com isso. Será que tudo isso tem uma correlação ou não? O que tu acha, Ângela? Acredito que sim. Né? Eu acredito que a solução ela está na educação. Até ontem à noite eu estava assistindo Conversas Cruzadas, que era um debate sobre as questões LGBT. E aí eu acho que isso é histórico no nosso estado, que nós temos na Secretaria Municipal
uma trans na coordenação e na coordenadoria estadual também uma transexual. Então isso eu acho que é um avanço, né? E como bem elas colocaram, é pelo o viés, o caminho é pela educação. Pela educação. Nós temos que começar da base, porque se as coisas não mudarem, né, através da educação, eu acho que realmente as coisas vão se tornar cada vez mais difíceis. Essa própria questão, né, dos homossexuais, né, que há tempos atrás existia todo um preconceito, né, ninguém poderia assumir sua sexualidade, né, eu gosto de homem, eu gosto de mulher, porque era feio, né, tinha que ficar tudo escondido. É uma questão que vem sendo muito trabalhada ao longo dessa última década e que vem avançando. E vem avançando, vem demonstrando, vem mostrando resultados, né, e vem fazendo com que a sociedade pare e reflita, né. Eu não posso ser um bom profissional só porque eu gosto de um outro homem ou porque eu gosto de uma outra mulher, né. Então, a minha opção sexual não tem a ver com o meu caráter, né, e não tem a ver com o meu profissionalismo e com tantas outras questões, né. Até porque é íntimo, né? Sim. Não diz respeito a ninguém. Sim. Então, eu acho assim, são questões que estão sendo bem trabalhadas, né? Então, tem que se achar um viés também para trabalhar essas outras questões, né? Uma coisa que eu queria que vocês me falassem a respeito dos direitos humanos, na opinião de vocês acreditam que realmente trabalhar os direitos humanos pode mudar uma sociedade, pode ajudar a transformar uma sociedade? E que vou apurar um pouco para o nosso tempo, e no que se refere aos direitos humanos internacionais, né? Como que o nosso país hoje está em relação a isso, né? Se trabalha bem, não se trabalha? Eu vou fazer o seguinte, vamos dividir então, vou falar da experiência do que eu milito e que nós estamos hoje no Estado, a Rede de Justiça, Direitos Humanos e Segurança Pública, que o Dr. Mauro Borba preside aqui no Rio Grande do Sul, e a nível de comissão da Associação Nacional dos Juízes do Brasil, ele coordena os direitos humanos e eu estou lá fazendo parte e militando com todos os órgãos de segurança pública e de justiça, juízes federais, promotores, né, todos gestores dessas áreas. E tem sido bastante produtivo. Quando se trata de direitos humanos bem aplicados, pensando na educação, por exemplo, eu trabalho muito com justiça restaurativa. Em Porto Alegre tem dado muito certo, principalmente na Loma do Pinheiro, né? Que é justamente tu assumir o que tu fez de dano para outra pessoa. Essa é uma política de direitos humanos que foi até minha dissertação de mestrado, que é fascinante, que realmente é civilizado, né? Então, assim, se percebe que tem uma degradação do termo direitos humanos, né, doutora? Com certeza. Tem gente que fala absurdos, eu sou contra os direitos humanos, né? Quer dizer, contra a Constituição Federal. Né? O que se vende que direitos humanos é direito de preso, né? Como se fosse só o único direito que existisse, né? Também, né? Também, é direito de todos. Né? Mas é um direito científico de você tratar o sintoma social e das pessoas. Não tem outra forma. Não é pela tirania. É interessante como as pessoas elas ensurdecem e tem muitos analfabetos com PhD, né, que inclusive escreve favorável à pena de morte, contra os direitos humanos e que parece que sofreu uma encefalopatia total e esquece da história da civilização. É incrível, né? Se você vê uma pessoa que não estudou falando sobre isso, você senta e tem paciência de poder explicar. Agora, quando você vê alguém que fala isso para ganhar voto, quando você vê, né, e escuta alguém falar isso por perversidade, é realmente difícil de lidar. No Brasil, sim, tem uma política muito para se avançar nos direitos humanos, mas que causas das pessoas de livre orientação sexual está funcionando bem. A Lei Maria da Penha, né? Acho que aí tem várias, né, doutora, aí que a gente possa estar vendo. A própria questão do negro, né? A questão do índio, isso aí. Avançamos bastante. Mas é através do diálogo, né? Eu acho que no momento em que as pessoas também elas têm que estar predispostas, né? A ouvir, a dialogar, a discutir.
porque cada um tem sua opinião. As pessoas, elas têm que, na verdade, respeitar. Né? Não gostar, posso até não gostar de um gay, posso até não gostar de um travesti. Mas eu tenho dever, tenho obrigação como ser humano de respeitar. Né? Posso não. E aí, por que a gente tem as minorias? Né? Por que nós temos políticas para as minorias? Por que nós temos que ter cotas? Por que hoje os concursos públicos têm vaga 20% hoje para negros? Por quê? Porque as pessoas negras, olha, com exceção do Joaquim Barbosa, né? Isso aí. Que chegou a ministro, são poucas as pessoas que a gente sabe que chegam ao sucesso. Então, esse é o caminho. Enquanto as pessoas ainda não se derem, não se oportunizarem, discutir, dialogar, e tiver esse preconceito, né, pré-estabelecido, porque desconhece, que eu sempre digo, as pessoas só são preconceituosas porque não conhecem. E enquanto continuarem não conhecendo, vão continuar agindo dessa forma. Então, eu acredito sim que o caminho é esse, é o diálogo, é a educação. E os direitos humanos, eu acho que eles têm avançado muito no nosso país. E tem que ser cada vez mais trabalhado. Com certeza. Quero tocar numa outra questão aqui a respeito do Rodrigo Goulart, de 42 anos, preso em 2004, também preso por tráfico de drogas, com 6 quilos de cocaína que estavam escondidos em pranchas de surf. Rodrigo foi condenado à morte e é o próximo brasileiro a ser executado na Indonésia. A data da execução ainda não foi confirmada, se dia 21 ou 28 de fevereiro. Aí quero que a gente faça uma análise rapidamente por causa do nosso tempo. A família aqui no Brasil está tentando alegar que Rodrigo é esquizofrênico. Um médico credenciado pelo governo da Indonésia examinou ele na cadeia e falou que o brasileiro está confuso, agitado, apresenta consciência normal. Eu quero que a Carla nos explique o que é essa consciência normal, mas varia com alucinações e o seu estado emocional é descrito como indiferente. Para ele, tanto faz ficar vivo ou morrer? É isso? Então, ou quase isso. Primeira coisa, assim, esquizofrenia, do ponto de vista neurológico, é quando tem um desbalanceamento do neurotransmissor chamado serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, na região das estruturas do cérebro do pré-frontal, frontal, onde o que acontece? À medida que diminui essa sensação de bem-estar e a pessoa passa a se sentir prostrada, deprimida, começa então a acelerar todos os processos das estruturas parietais e temporais. E com isso tem as alucinações, os delírios, né? A pessoa imagina que um ET desceu, que está tirando foto dela, alucina que tem alguém atrás da outra cadeira. É exatamente aí, ó, tem uma coisa boa, não vamos brigar com a Rede Globo. Tem coisas boas, a novela da Rede Globo tem ali um esquizofrênico. Aquele o Paulo Vilhena está fazendo aquele papel perfeito. Aquele é um esquizofrênico. Então, vamos lá imaginar aquele personagem. Ele é manipulável? Lembrando do personagem. Pode ser manipulável. Né? O que ele faz? Ele tem um outro personagem que ele é simbiótico. Ele gruda, ele pinta, ele faz tudo o que o outro quer. Bom, se realmente o diagnóstico desse brasileiro é de esquizofrenia, e ele teve um pai traficante, um pai, né? Sim. Não que faz função paterna, né? Que manipulou ele para ir para lá, realmente, imagina, ele morrer por isso. Que coisa boa, né? Então, se eu tenho um filho esquizofrênico, ninguém está livre disso. Né? Bom, no corredor da morte, sim, eu tenho uma tendência, por exemplo, a ser esquizofrênica. E o ambiente vai iniciar essa genética. Ele pode também ter desenvolvido a esquizofrenia lá. Né? Então, é muito difícil para quem está do outro lado fazer um diagnóstico, mas são hipóteses. Né? Bom, se lembrar do personagem, para ele se cair alguma coisa, se levantar, a sensação que ele está ausente, ele está sujeitado. Né? O pai é forcluído, né? Quer dizer, não
não tem função, não tem metáfora para ele. Nesse ele não caso, sonha, então, quem né? sofre mais não é ele, É a família. é a família. É a família. Como trabalhar o estado de sofrimento dessa família? Tem como? Tem. Não tem como. Sempre é possível, né? A Uhum. gente está aí para isso. A mesma forma que você chegar e dar um diagnóstico para um paciente que tem AIDS, que tem câncer, esse paciente está na UTI e você vai ter que escutar essa família e respeitar todos os rituais possíveis dela para a despedida. Essa É como se fosse um paciente terminal, então. Como se fosse um paciente terminal. É dessa forma. Aí é que está. Será que aquele país respeita isso? Nós vamos deixar isso assim? É, porque, inclusive, teve uma declaração do governo da Indonésia que embora o brasileiro Rodrigo seja internado, receba um tratamento, ele não sai da fila de execução. Assim que ele estiver, entre aspas, condições, ele volta e será executado, né? Então, não tem escapatória, é um caminho só de ida. É um caminho que não se terá volta, né? Muito difícil. Pelo que se demonstra, né? E pelo que o governo da Indonésia já demonstrou, e o governo brasileiro vem medindo esforços e vem tentando reverter a situação, mas acho que vai ser um pouco complicado. Acho que vai ser quase que impossível, né, Ângela? Eu acredito que claro, que a esperança, e principalmente da família, já que ele se encontra nesse estágio, né? Eu acho que a família, até o último minuto, ela vai ter esperança ainda de que algum milagre, alguma coisa aconteça, né? Mas eu acredito que, da mesma forma, isso tem enfraquecido pela execução agora do outro, né? Isso eu acredito que tenha feito com que algumas ações que de repente tinham a intenção de serem propostas, com certeza devem ter sido repensadas, né? Porque se um pedido de clemência ela não foi levado em consideração, legalmente eu acho que o Brasil está de mão atada, como a gente percebeu, né? Então eu acho que é muito difícil. Então se essa via, que seria talvez uma escapatória pelas condições emocionais dele, né, não vão ser levadas em consideração, eu acho que só um milagre divino mesmo para que ele não uma coisa que eu acho que é importante a gente sempre parar e refletir é que as leis existem para serem cumpridas, né? No Brasil muitas não são. E o porquê não são, né? Então cabe aí uma revisão do poder público em toda essa questão, né? E em contrapartida, a gente tem o governo da Indonésia colocando suas leis em prática, né, e fazendo com que elas sejam cumpridas. De certa forma, nesses casos, estão sendo, né? Em alguns, talvez não. Mas eu acho que é importante a gente propor essa reflexão para o nosso telespectador, porque, né, às vezes as pessoas costumam falar que o Brasil, terra de ninguém, aqui não tem lei, todo mundo faz, né? Nós não temos a pena de morte, nós não temos execuções. Temos leis que se aplicam e bem aplicadas, temos outras que não, né? Mas eu acho que fica a proposta aí para as pessoas refletirem. A gente tem tantas outras coisas para falar, mas vou ter que encerrar o programa. Então, só para pegar a tua deixa, eu acho que o Brasil precisa de melhores gestores, precisa de técnicos mais humanos, precisa de pessoas mais éticas. Você tem um programa de governo que o Estado e o município têm que cumprir, como é de uma tribo X, outro de uma tribo Y, não faz com que se cumpra o que está na lei. E aí vai de nós, cidadãos, realmente nos organizarmos para os controles sociais. Claro. E para reagir para o Ministério Público é ótimo. E cobrarmos, né? Eu posso falar do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É excelente. Tem toda a possibilidade de ajudar com que as coisas sejam cumpridas. Vai do cidadão qualificar os lugares de controle social. Nós temos um problema de gestão pública gravíssimo. Esse é um tema de pensar. Reforma política é isso. É refazer o que é a gestão pública desse país. É revisar o que é o poder público desse país. Limpar um pouco, né? Um pouco. Estou sendo, né? Papel que cabe a todos nós brasileiros, né? Estarmos em cima do nosso governo, cobrando,
né, e esperando Exatamente, que tem que mudanças cobrar. aconteçam, porque a partir daí a gente vai ter uma sociedade melhor, né? E democrática, né, na beleza da palavra. Tá certo, eu queria agradecer Obrigada. muito a participação de vocês aqui no Sala de Estar, a professora Ângela, que atua aqui no Núcleo Pro Ação Direitos Humanos, tem já a programação fixa para esse primeiro semestre, já tem algumas ações que já estão sendo trabalhadas, professora Ângela, para que a Sim. gente finalize bem rapidinho. Sim, nesse semestre a gente já vai iniciar agora dia 11 de março com um Cine Debate. Vamos ter um documentário mais náufragos do que navegantes, aberto ao público em geral, aos acadêmicos, professores e comunidade externa. E em abril, na sequência, temos o nosso ciclo de oficinas novamente, que será ofertado, três oficinas à noite e uma à tarde. E em junho teremos o segundo seminário de Direitos Humanos, que aí vamos divulgar e com certeza vamos trazer um grande nome aí para vir discutir alguma das questões que envolvem direitos humanos, porque são várias as questões que envolvem, né? Tá certo, obrigado então. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Núcleo Pro Ação Direitos Humanos aqui da Universidade, pode estar acessando o site, que é unicruz.edu.br, e eu vou deixar a nossa frase do programa de hoje, que foi dita pela professora Ângela, que é enfrente as pessoas com disponibilidade. Só assim a gente poderá transformar a nossa sociedade. Hoje a gente fica por aqui, no próximo final de semana a gente se vê. Tchau, tchau.